Olá, seja bem-vindo ao resumo da 34ª sessão ordinária do ano, que aconteceu nesta última quarta-feira, dia 18 de outubro. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também falará um pouco a respeito dos projetos de lei que foram votados e analisados durante esta última sessão ordinária do ano. Iniciando pelo primeiro projeto de lei. Fala pra gente, Rodrigo, qual foi o primeiro projeto de lei votado e o que aconteceu? Foi aprovado, foi reprovado? Como que foi? Oi, Márcio. Oi, todos que estão assistindo a gente aqui na TV Câmara de Jacareí. O primeiro projeto foi da presidente da Câmara, da Lucimar Ponciano. Ele obriga todos os motoristas e passageiros que têm carros que são movidos a GNV, no instante do abastecimento, a saírem do veículo. É um projeto que também obriga os postos que trabalham com esse tipo de combustível a fixarem cartazes ou placas nos estabelecimentos para que tenham essa informação, né, disponível para os consumidores. O projeto foi aprovado por unanimidade, né, o voto dos 12 vereadores, e tem uma questão no projeto também que é importante colocar, é que ele coloca multa, aplica uma multa aos estabelecimentos que não cumprirem essa lei, ou seja, quem deixar o motorista ou o passageiro dentro do veículo quando ele estiver sendo abastecido com o GNV, a multa é de R$ 1.900. E também para os estabelecimentos que não colocarem o cartaz ou a placa, né, no estabelecimento. Então tem essa multa. E agora o projeto vai para o prefeito, né, o prefeito Isaías. E o prefeito Isaías, se ele aprovar o projeto, ele entra em vigor daqui 90 dias, depois de 90 dias da data da publicação no boletim oficial. É importante ressaltar que não existe um projeto de lei em nível federal que trata sobre esse assunto. Existe um projeto de lei que está em tramitação, então, desde o ano passado, inclusive. Então ainda falta um pouco, estão passando pelas comissões, ainda não está apto a ser votado. E esse é um fato interessante, porque geralmente os projetos de lei, as leis em geral, começam pelos deputados para depois para as assembleias e em seguida nos municípios. Nesse caso, inverteu-se o sentido e passou ao município de Jacareí a já regulamentar de uma vez essa questão do gás natural veicular. Passando para o segundo projeto, Rodrigo, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que fala a respeito do regimento interno, é uma alteração na comissão, é isso? Isso, é um projeto de alteração do regimento interno da Câmara. Existe uma comissão aqui na Câmara que é a Comissão Permanente em Defesa do Meio Ambiente. Esse é o nome da comissão. O que a vereadora sugeriu e que foi aprovado também por unanimidade? É que nesse nome, Comissão Permanente de Meio Ambiente, fosse inserido o nome Defesa Animal, da causa animal. E era uma questão só de nomenclatura. Dos direitos dos animais. Direitos dos animais. Essa nomenclatura, essas palavras foram incluídas no nome da comissão, que passou a ser agora Comissão Permanente em Defesa do Meio Ambiente e da Causa Animal. Nós temos inclusive uma fala da vereadora Sônia Patas da Amizade a respeito deste projeto. Vamos ouvir? Bom, esse projeto é mais uma adequação, projeto super simples, porque estudando o regimento interno, nós observamos que o artigo 32, ele fala da defesa do meio ambiente, que é uma comissão. Porém, no artigo, aliás, ao contrário, né, desculpem, no artigo 37, que fala da competência da defesa do meio ambiente, da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, no momento fala assim, na proteção e defesa dos direitos dos animais, né? Quando nós olhamos no artigo 32, só fala a defesa do meio ambiente. Então, isso aqui é só para adequar, para dar mais destaque sempre à causa animal, não é? Então, o presente projeto ele tem como objetivo de abarcar o inciso 5, artigo 32 do Regimento Interno da Câmara de Jacareí e artigo 37 da Resolução 642/de 2005. A importância desse projeto se justifica pela necessidade da atuação da causa animal. Mas, resumindo o meu discurso, como eu falei, é um projeto muito simples, é só uma adequação da nomenclatura, acrescentando o que já deveria existir, em que pese o artigo 37 trazer em seu texto a proteção dos direitos dos animais. O legislador pode errar na omissão e são lacunas que muitas vezes impossibilitam o trabalho de muitas pessoas, sobretudo na causa animal. Dessa forma, regulamentando o nosso regimento, estaremos amparados para continuar com o nosso trabalho. Além deste projeto, tivemos também um terceiro projeto de lei
que foi uma emenda à lei orgânica, inclusive de autoria do prefeito Isaías Santana. Rodrigo, ele fala a respeito de dois assuntos distintos, né? A respeito do Conselho Municipal de Educação e também a respeito de um novo feriado? Não é um novo feriado. Não se trata de um novo feriado, né? Nesse caso, vamos voltar a essa primeira etapa que você falou, relacionado ao Conselho Municipal de Educação. O prefeito fez uma alteração na composição do Conselho, no sentido de que o Conselho anteriormente, ele tinha caráter consultivo, né, opinativo. Ele emitia opiniões a respeito de qualquer assunto relacionado à Secretaria Municipal de Educação. Agora, com essa alteração do prefeito, que foi aprovada em primeira votação, esse conselho passa a ser deliberativo, ou seja, ele tem um caráter de decisão, ele decide sobre assuntos da competência da educação no âmbito do municipal. Esse é um ponto. O segundo ponto que foi colocado juntamente com esse projeto do prefeito é a questão das datas comemorativas, e que nesse caso, o artigo 122 da Lei Orgânica, ele fala a referência relacionada ao feriado do aniversário da cidade, do dia 3 de abril. O que ele acrescenta nesse artigo 222? De que no dia 24 de novembro de 1653 é comemorada a passagem da condição de povoamento de Jacareí para uma condição de vila. Então essa alteração não estava inclusa, né, no artigo 122 e foi acrescida na Lei Orgânica. Inclusive a ementa fala comemoração da data que o povoamento Nossa Senhora da Conceição no Paraíba foi elevado à categoria de Vila Jacareí. Isso, exatamente. Essa elevação da condição de povoamento para vila, o prefeito acresceu nesse artigo 222 que tratava do aniversário da cidade, porque o aniversário da cidade fazia referência à elevação da condição de vila para a cidade. Então que era depois. Exatamente. Então ele está retrocedendo aí praticamente 200 anos na história para fazer essa referência. Mas não se trata de um feriado, lembrando disso. Não se trata de um feriado. Se trata, na verdade, como foi debatido até com alguns vereadores durante a sessão, que se trata mais de uma homenagem ou de um reconhecimento do trabalho dos historiadores da cidade, que estão fazendo esse levantamento da origem do povoamento de Jacareí, da história da cidade de Jacareí, né? Então é mais isso, é mais um reconhecimento desse trabalho que está sendo feito ao longo de muitos anos. Inclusive um dos autores dessa pesquisa é o ex-prefeito, o Benedito Sérgio Lencioni, né, que até na mensagem do prefeito desse projeto, ele trata ele faz uma referência ao livro do Benedito Sérgio Lencioni, do BSL, né, que foi uma das origens dessa nova formulação para essa alteração da Lei Orgânica. Então é mais nesse sentido, de reconhecimento do trabalho de pesquisa histórica do que essencialmente de um novo feriado. Não se trata de um novo feriado. Lembrando que recentemente a Câmara aprovou o Plano Municipal de Turismo, ou seja, esse é mais um dos elementos para que o turismo em Jacareí comece a se fortalecer e possivelmente, futuramente, receber alguma verba do governo federal, já que ele exige que certos requerimentos, certas, digamos assim, características da cidade tenham sido elevadas para que recebam essas verbas. Temos, inclusive, uma fala da presidente Lucimar Ponciano a respeito deste projeto, mas mais a respeito do Conselho, do fato do Conselho ter saído de ser opinativo para deliberativo. Vamos ouvir. Porque tem dois pontos que eu entendo fundamental. O primeiro, em tornar um conselho municipal de política pública da educação, no qual ele tem os membros da sociedade civil e do poder público. Eu acho que é muito importante, é uma ferramenta o conselho, mas se ele for só opinativo, como era o da educação, não valoriza o papel do conselheiro. No meu entendimento, como gestora em política pública, todos os conselhos municipais devem ser deliberativos, porque eles são eleitos membros importantes para a formação e discussão da política. E ali, por exemplo, no Conselho da Educação, acho que é um ganho muito importante,
porque são membros que representam o sindicato dos professores, representam as instituições públicas, né, as creches, as unidades escolares. Então, ali é um conjunto de atores importantes para discutir a educação. Então, aqui eu parabenizo, vindo essa iniciativa do Executivo, em tornar um conselho deliberativo. Ou seja, os conselheiros têm o poder de decisão sobre o que vai ser feito na cidade, na questão da educação. Antes da sessão ordinária, aconteceu a sessão solene em homenagem ao Dia do Professor. Os vereadores, a Câmara Municipal de Jacareí homenageou 6 professores aqui da cidade. 3 instituições foram as recomendadas para que indicassem esses professores. Então, o Instituto Máximo indicou 2, um professor que está na ativa e um professor aposentado, e o mesmo aconteceu com a Secretaria Municipal de Educação e a Delegacia Municipal de Ensino, que totalizou, assim, 6 profissionais, 3 aposentados e 3 na ativa. O que você vê dessa homenagem que aconteceu, Rodrigo? Nós tivemos todos eles praticamente presentes aqui, recebendo esse tipo de homenagem. O que você pode ver disso? Bom, Márcio, esse foi um decreto legislativo do ex-vereador Pedro Mota, de 1999. Já é uma sessão solene já de alguns anos, né, que é realizada aqui na Câmara. No evento, como você disse, foram homenageados 6 professores, 3 da ativa e 3 aposentados. Eles receberam diploma de mérito, né? Esse diploma foi entregue pelo prefeito Isaías. Também teve presente a secretária adjunta daqui do município de Educação. Silva Bradim. Isso. E é uma sessão solene que é mais uma que ocorre dentro da organização da sessão ordinária, né? Que é já uma intenção aí da presidente Lucimar de colocar as sessões solenes que são mais rápidas, que são mais fáceis de acontecer, dentro da estrutura da sessão ordinária na quarta-feira de manhã. Uma forma de economizar, de certa forma, os recursos que já estão aqui, já estão disponibilizados, né, porque nós estamos aqui diariamente. Então, essas sessões solenes, que têm um prazo mais rápido de execução, a presidente acha por bem inseri-la antes do início da sessão ordinária, da ordem do dia, da discussão dos projetos da ordem do dia, para ser realizadas aí no trâmite normal do trabalho da Câmara, né, de segunda a sexta-feira. Perfeito. Este, então, foi o resumo da 34ª sessão ordinária do ano, que aconteceu na última quarta-feira, dia 18 de outubro. Esperamos que tenha gostado e continue conosco na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.